Pai, Senhor, gente, o devocional de hoje ficou sob minha responsabilidade e eu vim aqui cantar um louvor. Claro que não, né? Porque eu sei das coisas que Deus me deu e louvor não foi uma delas. Então, por isso, eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Romanos, capítulo 8. O texto é muito grande, então por isso eu vou ler algumas partes específicas e aí a gente vai conversando sobre elas. Então vamos lá, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Até aqui, depois a gente vai pro final do capítulo. Gente, Paulo, como Vinícius diria, ele é maravilhoso, né? E, basicamente, os versículos se auto-explicam. Então, assim, o versículo 1 e 2 fala sobre não ter condenação para aqueles que aceitaram a Cristo Jesus e que ele já nos libertou. Então, Jesus já nos libertou do pecado e da morte. Primeira coisa que a gente tem que entender. Aí, o versículo 5 fala assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, e quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, Jesus já nos libertou. Mas, se você não estiver vivendo de acordo com os planos de Deus, de acordo com o que Deus quer, de acordo com todo o plano de Deus, de acordo com o Espírito de Deus, não adianta. A sua mente vai continuar pecaminosa, porque a sua mente vai continuar voltada para as coisas que a carne gosta. Então, você precisa entender que algumas coisas na sua vida precisam mudar. Se você não se sente desafiado a isso, tem alguma coisa errada. Versículo 15 diz: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Então, assim, nós não recebemos o Espírito Santo. Jesus não morreu por nós, por nada. Nós éramos escravos do pecado. O pecado nos escraviza. Ele nos torna escravos. E o Espírito veio para trazer vida e liberdade. Nós temos uma vida, e aí a partir de então nós fomos considerados filhos de Deus. Filhos de Deus. E aí, como filhos, os nossos sofrimentos atuais não se comparam com a glória que está por vir. Que aí o versículo diz o seguinte, o 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, o que acontece? A gente está vivendo um tempo de pandemia, toda essa questão política e tudo aquilo que só piora no nosso país. Mas já estava escrito isso aí, Deus já sabe de todas as coisas, Deus tem o controle de todas as coisas. O que a gente precisa entender é que os nossos sofrimentos atuais, toda essa dificuldade, não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós, com a glória revelada futura, com as coisas do céu, com as coisas celestiais. Então a gente não pode se preocupar e não deve se preocupar com essas coisas. Porque
Cristo já nos libertou e já nos livrou. Mas se a gente insistir em viver uma vida de pecado, uma vida onde não há arrependimento, ou uma vida que a gente considera fácil, porque é muito fácil você... estou pecando, Deus, que eu sou fraco, porque eu não consigo. Mas assim, não se esforça, porque se você não alimentar o espírito fica fraco e a carne fica forte. Então, a questão é, o que você está alimentando mais? O espírito ou a carne? E se você está alimentando o espírito, você vai ter força suficiente para vencer a carne e para aguentar tudo isso que a gente está passando. E a glória será muito maior. Tudo aquilo que a gente está passando aqui, todas as dificuldades, não se comparam com aquilo que Deus tem para nós. Então, creia nisso. Por mais que esteja difícil, por mais que esteja impossível de achar que vai dar certo, achar que depois dessa pandemia o Brasil vai melhorar, empregos e tudo aquilo que vai acontecer. Seja saúde, as mortes, economia, tudo. Deus tem o controle de todas as coisas. E aí, para finalizar, eu queria ler do versículo 31 até o final do capítulo 8. E ele se auto-explica, gente. Paulo diz o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Ou seja, Jesus não foi poupado, porque nós seríamos poupados de todas essas dores e coisas ruins. E por nós passarmos por isso, Deus nos dará de graça todas as coisas. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Ou seja, simplesmente por viver aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer, viver de acordo com a vontade de Deus, a gente já enfrenta a morte, pessoal. Todos os dias, todos os momentos, o diabo tá ali, querendo alguém pra dar uma entendeu? Dar uma doença, trazer uma desgraça. Mas, por amor dele, nós vamos enfrentar todos os dias. E aí o 37, que é maravilhoso, diz o seguinte: mas em todas essas coisas, então, seja Covid, seja desemprego, seja o que for, seja todas as coisas ruins, não importa. Mas dentre todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gente, é isso. Deus tem o controle de todas as coisas, mas a gente precisa escolher viver debaixo do controle de Deus. Então, se a gente escolher o pecado, talvez a gente não esteja debaixo do controle dele. Talvez a gente esteja com a mente ligada com as coisas que não são dele. Mas se nós estivermos debaixo do controle das mãos de Deus, vivendo de acordo com a vontade dele, é isso aí. Ele vai nos livrar de todo o mal. Ele está no controle de todas as coisas e todas as coisas estão debaixo das mãos dele. E nada pode nos separar disso e nada vai impedir que a nossa vitória chegue. Amém? Deus abençoe vocês.